Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso programa. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como entender melhor as pessoas que estão à nossa volta. Oi, pessoal! E para isso, a gente vai se basear nas ideias de uma especialista, a JoEllen Dimitrius. Ela tem uma bagagem prática, assim, impressionante. É verdade, ela trabalhou em casos super famosos, né? Analisou jurados no caso O.J. Simpson, no caso da pré-escola McMartin. A nossa fonte principal é o livro dela, Reading People. Isso, um livro bem denso, com muita informação prática. E a ideia aqui, pessoal, não é virar vidente nem nada disso, né? É mais sobre refinar nossa capacidade de observar. Exato. Como é que a gente pode olhar para a aparência, para a linguagem corporal, para a voz, para as ações, até para o ambiente da pessoa? E tirar dali algumas pistas sobre quem ela é, quais as intenções dela, mas sem cair em armadilhas, né? Sem julgamento apressado, sem estereótipo. Essa é a chave. Aprender a ler os sinais com cuidado. Bom, então vamos lá, vamos começar a desvendar isso aí. Bora! Olha, logo de cara, a JoEllen Dimitrius já quebra um mito, né? Ela diz que ler pessoas não é um dom, não é mágica, nem ciência exata. Não mesmo. É uma habilidade. Algo que se aprende, que se desenvolve com prática. Pensa só, ela avaliou mais de 10 mil jurados. É muita gente. Nossa, é muita experiência acumulada, né? E o ponto central que eu peguei do argumento dela é o seguinte: não adianta procurar aquela pista única, sabe? Aquele detalhe que vai revelar tudo. O segredo, segundo ela, está em reconhecer o padrão, o conjunto da obra. Ela usa a metáfora do quebra-cabeça, que eu achei ótima. Uma peça azul sozinha não diz nada, né? Exato. Mas quando você junta com as outras, aí a imagem começa a aparecer. E essa ideia do padrão é fundamental para a gente não cair em ciladas. Que tipo de ciladas? Tirar conclusão apressada por causa de uma coisinha só, sabe? Tipo, ver uma tatuagem e já rotular a pessoa. A autora fala muito disso. Entendi. E um ponto que ela explora bastante para ajudar a entender esse padrão é a diferença entre traços eletivos e não eletivos. Explica melhor isso. O que são esses traços? Os eletivos são as nossas escolhas, né? Coisas que a gente faz para construir uma imagem. Roupa, maquiagem, corte de cabelo, essas coisas mostram como a gente quer ser visto. Ok, e os não eletivos? São aquelas características que a gente nasce com elas ou que são muito difíceis de mudar. A altura, formato do rosto, uma condição física. E por que essa diferença é importante na hora de ler alguém? Porque a autora sugere que os traços não eletivos, principalmente aqueles que trazem algum desafio, sabe? Uma limitação, eles costumam ter um impacto mais fundo na personalidade. Moldam mais a visão de mundo da pessoa. Faz sentido. A pessoa convive com aquilo desde sempre, né? Exato. Já os traços eletivos, as nossas escolhas, mostram mais o agora, como a pessoa quer se apresentar naquele momento específico. Entendi. E ela menciona outros fatores também, né? Sim, ela fala que o histórico socioeconômico, o nível de satisfação com a vida, tudo isso entra na conta como possíveis indicadores de comportamento. Mas sempre olhando o conjunto, nunca um fator isolado. É o padrão que importa. Perfeito. E isso leva a gente para a questão da aparência, que, nossa, aqui a coisa fica interessante. E perigosa também, né? Com certeza, a aparência pode enganar muito. A autora conta um caso muito bom, o da Clara. Lembra? Uma mulher acima do peso, que usava umas roupas super coloridas, chapéus chamativos. Lembro sim. A primeira impressão era de alguém insegura, buscando atenção, né? Exato. Mas a autora mostra que só quando ela juntou isso com a linguagem corporal, que era mais retraída, a voz meio hesitante, o ambiente dela, aí sim a leitura se confirmou. É um ótimo exemplo de como o julgamento inicial pode ser falho. Totalmente. Me fez pensar quantas vezes a gente não erra feio só pela capa. Sim. E aqueles detalhes tipo óculos escuros num lugar fechado, ou unhas gigantescas. Será que sempre significa o que a gente pensa? Pois é, o livro reforça muito isso. A aparência é só uma peça. Tem que ver como ela se encaixa no todo. O cabelo, por exemplo. Cabelo, como assim? É longo e prático. Ou é um curto super elaborado. É tingido de forma discreta ou chamativa.
Num homem, um implante pode ser vaidade, mas pode ser também uma questão de imagem profissional, né? Verdade. Numa mulher, o estilo pode indicar praticidade ou talvez uma resistência a envelhecer, mas são só hipóteses, sabe? Para começar a pensar. E a higiene? Lembro do exemplo que ela deu do advogado com graxa na unha. Achei curioso. Sim, porque à primeira vista parecia desleixo, né? Mas aí foram ver e era graxa de bicicleta. Era um hobby do cara. Viu só? Um detalhe isolado. Exato. Um lapso é diferente de um padrão de descuido. Mesma coisa com roupa, logos, estilo. Tudo isso comunica algo. E as modificações corporais mais permanentes? Tatuagens grandes, cirurgias plásticas? Essas são mais reveladoras, talvez. A autora sugere que sim, por serem escolhas eletivas e permanentes. Podem indicar desejos mais profundos, prioridades, talvez individualismo, não conformismo, ou até insegurança, busca por aceitação. Mas, de novo, são pistas para investigar, não sentenças. Ok, então a aparência é uma pista, mas com muitos poréns. Muitos. Já a linguagem corporal, essa, quando a gente aprende a ler direito, costuma ser mais honesta. Mas também tem armadilha aí. Qual seria a principal armadilha? Achar que existe um dicionário de gestos, sabe? Tipo, cruzou o braço igual tá fechado. Evitou o olhar igual tá mentindo. Ah, sim. O clássico do olhar. Pois é, evitar o olhar pode ser tanta coisa. Vergonha, raiva, nervosismo, medo, até tédio. Não dá pra cravar só com isso. O segredo, de novo, tá no conjunto de sinais. Conjunto de sinais. Tipo, o que a pessoa faz com as mãos, a postura, a expressão do rosto, tudo junto. Exatamente isso. O livro descreve como as emoções se manifestam não por um gesto isolado, mas por uma combinação. Postura, microexpressão facial, tensão muscular, até a respiração muda. Interessante. O tédio tem uma cara, sabe? Corpo relaxado demais, olhar perdido. A raiva tem várias caras. Pode ser agressiva, com o corpo tenso, invadindo o espaço. Pode ser defensiva, com braços cruzados, queixo baixo. Ou pode ser aquela raiva retraída, um silêncio pesado, hostil. E frustração, depressão, nervosismo? Cada uma tem sua assinatura corporal e vocal. A autora até cita um momento tenso lá no julgamento do O.J. Simpson, Qual? entre uma testemunha, a Laura McKinney, e o promotor, Christopher Darden. A frustração dela com as perguntas foi crescendo e virou raiva. Ficou nítido na postura rígida, no olhar, no tom de voz cortante dela. Foi o conjunto, entende? Não só uma coisa. Entendi. Essa conexão corpo e voz é muito forte mesmo. E a voz sozinha? Nossa, a voz também entrega muito, né? Demais! A voz é uma ferramenta poderosa. Lembro do caso que a autora conta, da Sarah, que usava um tom de voz infantil, meio choroso, para conseguir as coisas do marido, o Steve. É incrível como o tom carrega a intenção, né? Totalmente. E a autora detalha isso. O tom, o volume, uma pessoa que fala muito alto sempre pode ser para dominar, para controlar. Ou pode ser insegurança, tentando compensar. E quem fala baixo? Pode ser confiança, calma, mas também pode ser uma tática de manipulação, sabia? Para forçar o outro a prestar mais atenção, a se inclinar. Nossa, não tinha pensado nisso. E o ritmo da fala? Também, fala muito rápido pode ser nervosismo, ansiedade, às vezes até desonestidade, tipo querer passar logo pela mentira. Mas falar devagar pode ser calma, ponderação, ou pode ser cansaço, ou até um jeito calculado de enganar, de parecer mais. Mais profundo. E a entonação, aquelas subidas e descidas na voz, a musiquinha da fala. Exato. A melodia. Monótona pode ser tédio, depressão. Muito variada pode ser entusiasmo ou ansiedade. Mas o ponto crucial que a autora repete muito é a congruência. Congruência? Entre o quê? Entre tudo. A voz combina com as palavras. E mais importante, a voz e as palavras combinam com o corpo. Se a pessoa fala "tô calmo", mas a voz está tremendo, o corpo está tenso, punho fechado, tem alguma coisa errada aí. Exato. É um sinal vermelho piscando, falta sincronia, falta alinhamento. Falando em alinhamento. E o ambiente? Lugar onde a pessoa vive e trabalha,
Isso também fala sobre ela, né? Nossa, muito! Às vezes a gente nem presta atenção, mas o ambiente é uma fonte riquíssima de informação. Tipo, a mesa de trabalho, o carro, a casa. Sim, o local de trabalho, principalmente se a pessoa pode personalizar, o que ela escolhe mostrar. Fotos, diplomas, livros, a mesa é organizada ou um caos criativo. Tudo isso diz algo sobre as prioridades dela. E em casa? Em casa, mais ainda. Que livros tem na estante? Tem plantas? Tão bem cuidadas ou morrendo? Tem alguma coleção? Como está a manutenção geral? A autora até brinca que a marca do lenço de papel pode dar uma pista. Se a pessoa prioriza economia ou conforto. É um detalhe, né? E o carro? Lembro do exemplo da placa Nananim que você mencionou. Isso. Uma avó que fez questão de ter uma placa celebrando o papel dela e o neto. Um detalhe pequeno, mas que grita o que é importante para ela. O carro em si, né? Limpeza, manutenção, acessórios, tudo conta uma história. E tem aquela questão da imagem pública versus privada, né? Sim, a autora levanta isso. Alguém que tem um carrão impecável, roupa de grife, mas a casa é meio bagunçada, modesta. Onde será que está o foco dessa pessoa? Na impressão que ela causa nos outros ou no próprio bem-estar? É algo para se pensar. E o ambiente humano? As companhias da pessoa? Fundamental. Aquele ditado, diga-me com quem andas, tem muita verdade. As pessoas que a gente escolhe ter por perto, amigos, parceiros, muitas vezes espelham nossos valores, nossas aspirações, até nossas inseguranças. Observar como a pessoa age com os amigos, que tipo de gente ela atrai. Exato, é muito informativo. E claro, o contexto geral também influencia, né? Hora do dia, dia da semana, se o lugar parece seguro ou hostil. Tudo isso mexe com o comportamento. Bom, então a gente já falou de aparência, corpo, voz, ambiente, bastante coisa. Sim, são muitas camadas. Mas no fim das contas, depois de observar tudo isso, a prova final do caráter de alguém, como a autora não cansa de dizer, está nas ações. As ações falam mais alto que as palavras. Sempre. Palavras enganam, aparências podem ser montadas, mas o comportamento consistente ao longo do tempo, esse é o mais confiável. A palavra-chave é consistência. E que tipo de ações a gente deveria prestar mais atenção? A autora destaca algumas áreas bem críticas. Primeiro, como a pessoa trata os outros, principalmente quem está em posição de menos poder, sabe? Garçom, faxineiro, subordinado, criança, animal. Ah, sim. Aquele exemplo do cara no restaurante. Charmoso com a namorada, mas super grosso com o garçom. Esse é clássico. Diz muito sobre empatia, segurança, egocentrismo. Outro teste importante: como a pessoa lida com dificuldade, com pressão, com fracasso. Como ela reage quando as coisas dão errado? Ou culpa todo mundo, se faz de vítima, desaba. O caráter de verdade aparece nessas horas. E aqueles comportamentos que a gente costuma ignorar ou relevar. Tipo, promessa não cumprida. Se acontece sempre. Pois é só esquecimento ou é um jeito de manipular, de não se comprometer de verdade? Evitar tarefa difícil, é medo, preguiça, ou tá passando a batata quente pro outro? E aquela pessoa que vive dando lição de moral. Essa é boa. Ela vive o que prega ou é só fachada? E a necessidade de fazer alarde para cada coisinha boa que faz? Será que é orgulho genuíno? Ou uma insegurança danada, precisando de validação o tempo todo? Os hábitos de consumo também, né? O pão duro demais ou o gastador sem controle. Sim, os extremos geralmente indicam alguma coisa. E as desculpas? Presta atenção nas desculpas que a pessoa dá. A culpa é sempre dos outros, das circunstâncias? Ou ela assume a parte dela? É verdade. As desculpas dizem muito. A autora conta um caso do namorado de uma amiga que tinha vários sinais estranhos. Pequenas mentiras, umas inconsistências financeiras, uns flertes meio fora do lugar. Ah, sim. Cada coisinha isolada podia até ser explicada, Bruno. Podia. Mas o padrão de ações pintava um quadro bem claro da realidade do cara. As ações, quando repetidas, formam o padrão. E é esse padrão que revela o caráter. Não tem jeito. Entendi.
Mas e quando a gente não tem tempo para essa análise toda? Precisa decidir rápido. E a intuição, aquele sexto sentido? A intuição. A autora tem uma visão bem pé no chão sobre isso, eu achei ótimo. Como assim? Ela argumenta que não tem nada de místico. Intuição é o nosso subconsciente trabalhando a 1000 por hora, sabe? Processando toda a base de dados de experiências e observações que a gente acumulou na vida, muitas vezes sem nem perceber. É tipo um reconhecimento de padrão super rápido. Exatamente. Por isso que às vezes a gente sente alguma coisa sobre alguém ou uma situação. Ela conta uns casos bem fortes no livro, né? De sentir que uma jurada específica ia ser favorável a um réu, mesmo tudo indicando o contrário, ou de perceber que outra escondia uma marca de agressão. Sim, são casos impressionantes. Mostram o poder dessa capacidade, quando bem utilizada. Mas como usar isso sem virar só achismo? Tem um jeito? Tem. A autora sugere um processo de 4 passos para tentar validar a intuição. Primeiro, reconhecer o sentimento. Prestar atenção naquela sensação na boca do estômago. Ok. Segundo, identificar o que essa sensação está dizendo. Não confio nessa pessoa, tem algo errado aqui. Tentar nomear. Certo. Terceiro, revisar as evidências objetivas. O que você viu, ouviu, percebeu concretamente que pode apoiar ou contradizer esse sentimento. Confrontar a intuição com os fatos. Isso. E, quarto, provar ou refutar a teoria. Buscar mais informação, observar mais, fazer perguntas se der até, confirmar ou descartar a intuição com base em dados mais sólidos. Gostei. É um jeito de usar a intuição de forma mais consciente. Exato. E para situações de emergência mesmo, que não dá tempo para nada disso. Aí tem o método rápido que ela criou, né? O SPEED. Isso, é um acrônimo. S de scan, escanear. Dá uma olhada geral rápida na cena. P de pare. Parar, focar nos elementos que chamaram a atenção, que pareceram estranhos. E de enlarge, ampliar. Olhar os detalhes desses elementos-chave. E de evaluate. Avaliar. Buscar padrões ou coisas fora do normal nesses elementos. E D de decide, decidir. Tomar uma atitude baseada nessa avaliação rápida. Aquele exemplo dela quase parando no posto que estava sendo assaltado é perfeito para isso. Nossa, sim. Em segundos, ela fez o speed. Viu os caras parados de um jeito estranho, scan, pare, percebeu que não era comportamento normal de cliente, enlarge, evaluate, e decidiu seguir em frente. Decide. Salvou a pele dela. E qual a regra de ouro nesses casos de decisão rápida? Na dúvida, vá pelo mais seguro. O princípio fail safe. Se algo parece esquisito, suspeito e não dá para analisar, é melhor pecar pelo excesso de cautela. Sempre. Bom, então para a gente ir amarrando tudo isso, ler pessoas não é um superpoder. É mais sobre cultivar a atenção, né? Buscar padrões consistentes. Exato. Nas palavras, no corpo, na voz, nas ações, no ambiente. E analisar tudo isso dentro do contexto. É um processo. Um aprendizado contínuo, como a autora diz. Aprender a ver as ovelhas na montanha, né? Perceber os detalhes que passam batido para a maioria. E isso exige prática e, um ponto crucial, autoconsciência. Por que a autoconsciência é tão importante? Porque a gente precisa estar muito ciente dos nossos próprios filtros, dos nossos vieses, das nossas emoções na hora de observar o outro. O livro alerta muito para o perigo da dissonância cognitiva. Aquela teimosia em não querer ver o óbvio. Exatamente. Porque a verdade dói ou não convém. Ou o risco de tomar decisões importantes, tipo contratar alguém, começar um namoro quando a gente está carente, desesperado. É como ir ao supermercado com fome, sabe? Compra tudo errado. Boa analogia. E o medo também atrapalha, né? Nossa, o medo distorce tudo. É um péssimo conselheiro para ler pessoas. E tem o outro lado também. A consciência de que nós também estamos sendo lidos o tempo todo, né? Com certeza. Do mesmo jeito que a gente observa, a gente é observado. Nossa aparência, nossas ações, nosso ambiente, tudo manda mensagem sobre nós, querendo ou não. É uma via de mão dupla, sempre. Perfeito. Bom, para finalizar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo. Pensando nisso tudo, principalmente na ideia de que as ações falam mais alto, será que existe algum padrão de comportamento, alguma ação recorrente em alguém próximo, que talvez esteja sendo
sei lá, ignorada, justificada demais? Uma boa pergunta. E o que será que esse padrão, se a gente olhar com mais atenção, pode estar realmente dizendo sobre o caráter dessa pessoa? Ou sobre como essa relação funciona de verdade? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Pessoal, obrigado pela companhia em mais essa exploração. Até a próxima. Até mais, gente.